A whole universe in a heart dance. Eu não lembro a letra. Vamos lá, os dinossauros. Os dinossauros. Cai no Enem os dinossauros? Não, não cai, tá? É trabalho da história estudar os dinossauros? Não, não é, desculpa. É a paleontologia, desculpa, e a arqueologia que trabalham com os dinossauros, tá? O historiador, ele só pega tudo que tá pronto e fala, e dá algumas, e adiciona algumas curiosidades. Então vamos lá, pessoal. O dinossauro, esse slide eu fiz numa outra época da minha vida, por isso que ele é imbecil assim, tá? Mas os dinossauros, eles não conviveram com a gente, tá? Isso aqui não é coisa do Enem, tá? É só uma curiosidade. Os dinossauros não conviveram com seres humanos. Esquece. Eles morreram antes da gente se desenvolver, tá bom? E qual é o animal mais próximo do dinossauro? É a galinha. A galinha, sim, a galinha. Ah, mas não é o jacaré? Eu pensei que era o jacaré. Não, você é um idiota. É a galinha, tá? Isso indica também, se você for ao Museu de Zoologia aqui em São Paulo, do lado do museu... no Museu do Ipiranga, as estátuas lá, as paradinhas, mostra que os dinossauros eles tinham penas, tá? Esquisito. Algumas espécies de dinossauros, elas tinham penas, tá? Então, isso aqui é uma recriação de um modelo 3D, segundo o que os cientistas falaram. E algumas tinham penas só para falar que tinha. Não era uma coisa evidente igual a galinha. Mas o animal mais próximo hoje do dinossauro é a galinha. Ah, então, se a galinha tem o pintinho, o filhote do dinossauro era o quê? Fica aí a sua criatividade, tá? Ah, não, então o Jurassic Park que eu assisti tanto é mentira? É mentira, meu querido, é mentira. Primeiro que eles não estão nem no período Jurássico no filme, tá? É o período Cretáceo. Mas é isso aí. Tudo bem, pessoal? Então, assim, ó, a parte criacionista a gente não vai aprofundar, tá? Não se discute isso, a não ser que você for um teólogo ou estiver estudando mitologia. Vamos para a parte histórica da coisa, tá? A parte científica. Então você tem aí evolucionismo. A partir daqui começa a anotar. Porque isso pode te ajudar até na área de biologia. Então, galera, o que acontece? Ô, saco, sai daí. Foi. O que acontece? Caramba, os cachorrinhos aqui do lado estão embaçados, hein? Galera, não tem o que fazer. Essas desgramas desses cachorros aí da vizinha são... Olha. Enfim. Coloca aí no seu caderno. Evolucionismo. Puxa uma setinha e escreve Charles Darwin. Aí você puxa uma outra setinha do lado, coisa do tipo, coloca desenvolveu a teoria do evolucionismo. O Darwin ele escreveu um livro chamado A Origem das Espécies. E ele falava que nessa teoria, todos os seres vivos, eles se adaptam ao ambiente em que eles estão. Então isso faz parte da seleção natural. Como assim? Então você tem aí um passarinho que ele tem o bico assim. Ele tem o biquinho assim, certo? E aí esse passarinho do biquinho assim, ele é bom, o bico dele é grosso e ele é pontudo. Então ele faz isso daqui, ó, na madeira, porque a comida que ele precisa no espaço onde ele está ajuda a raspar a madeira, né? Ou é a madeira, sei lá. E aí ele consegue a comida que ele precisa. Vamos supor que teve um vendaval. E esse passarinho ele foi obrigado a sair dali. E ele migrou. A partir do momento que ele migra, ele vai para um lugar onde o bico dos passarinhos é assim, para frente. E esses passarinhos eles precisam bicar a pedra, porque a comida que eles precisam nasce dentro de uma pedra e ele precisa pegar pelo buraquinho e tal. O passarinho que é assim, o que vai acontecer? Ele morre. Ele morre. Então, galera, a própria natureza, ela escolhe quem vive e quem morre. Quem é extinto e quem continua. Certo? Isso é a seleção natural.
A natureza seleciona as melhores características das melhores espécies que conseguem conviver em determinados espaços. As espécies que não se adaptam aos espaços, elas são extintas. Isso é seleção natural, certo? E aí você tem o evolucionismo, que é o quê? Esse passarinho que é assim, das duas uma. Ou ele vai ser extinto, ou ele vai cruzar com o passarinho assim e sai uma nova espécie, certo? Sai uma coisa totalmente nova. E aí nós temos o evolucionismo. Partindo desse pressuposto, a gente pode pegar e aplicar isso na gente, nos seres humanos. Lembrando, isso é uma teoria. Não dá para afirmar que o homem ele veio a partir disso daí, tá? É uma teoria. Ok? Então vamos lá. Nossa história começa na África há 4 milhões de anos atrás. E você tem aqui a espécie dos primatas. Então você tem aí o macaco, o mico-leão dourado, você tem aí o gorila, você tem o babuíno, você tem o orangotango, você tem diversos primatas. O homem veio do macaco? Coloca aí no seu caderno, se você falar que o homem veio do macaco, eu vou dar na sua cara por meio da câmera. Tá vendo? Ó, não grita. Tudo bem? Então, pessoal, o homem não veio do macaco. O homem não veio do macaco. Tá, então se ele não veio do macaco, ele veio de onde? Raios. Pessoal, vamos pensar numa linha evolutiva. Vamos pensar aqui, ó. Deixa eu ver se o mouse aparece aqui. O mouse nem tá aparecendo. Ó, você tem uma linha de evolução dos macacos, certo? A partir de um ponto específico, a partir de uma ramificação, surge uma nova espécie. Essa nova espécie, a partir da teoria da evolução do Darwin, ela é uma coisa nova. Ela não é macaco e ela é uma coisa nova. Ela anda sobre duas pernas, ela é peluda, ela tem a boca para frente, a testa fica em cima dos olhos. Tá? A testa cobre os olhos, na verdade. É um macaco que não é macaco. Que raio que é esse? E aí nós temos os australopitecos. Tá? Os australopitecos, pessoal, eles não são do gênero Homo. Tá? Já eu explico isso daí. Então você tem aqui registros a partir de um processo chamado carbono 14, que aí eu não vou saber, não manjo. Você tem aqui uma fonte histórica a partir de uma ossada da Lucy, tá? Eles batizaram ela assim, que é um Australopiteco afarensis que caiu da árvore e fraturou a coluna e morreu, certo? E aí eles estudaram isso daí e chegaram nessa conclusão. Então olha só, por incrível que pareça, o homem só chegou aonde chegou nessa talvez possível guerra mais para frente de armas nucleares por conta de 2 motivos. O Lula! Chegaram aqui por causa do Lula! Não, seu animal. Dedo indicador e dedo polegar. Por conta dessas 2 coisas aqui, nós somos o que somos. Caramba, eu tô meio bobo com a câmera aqui. Nós somos o que somos, certo? Eu já vou explicar o porquê. Então, coloca aí no seu caderno, bem grandão. Coloca aí bem grandão. Escreva bem grandão e dê destaque. Passa um branquinho, ó. Passa um marca-texto, qualquer coisa. Só um minutinho, galera. Enquanto vocês estão anotando aí, eu preciso fazer um ajuste aqui. Você vem de carro pra escola e eu só tenho... Coloca aí, paleolítico. Espera aí que eu já... Vocês acreditam que eu esqueci de colocar a live na plataforma azul? Ah, mas quem usa a plataforma azul? Só velho. Mas eu preciso dessa audiência também. Os velhos também assistem coisas.
Tá. Você vem de carro pra escola. Ai, Live Pix. Que saudade de você, Live Pix. Pronto, pronto. Tô lá na plataforma azul para quem quiser, tá? Então, voltando aqui. Anotou aí no seu caderno, colocou bem grandão. Paleolítico. Pessoal, o que, que significa lítico? Significa pedra, tá? Paleo significa antigo. Então, pedra antiga, tá? Se a gente for colocar assim, de forma bem idiota. Ok? Então, paleolítico é pedra antiga. Coloca aí uma setinha. Paleolítico significa o quê? O período do desenvolvimento humano, certo? Período do desenvolvimento humano. Outra coisa, galera. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, do macaco e aí vai virando o homem, isso aqui é errado, tá? É errado, mais ou menos. O que acontece? Todas essas espécies, elas viveram juntas. Só que por meio da seleção natural, qual é a espécie que se sobressaiu, que está aí até hoje? Nós, os Homo sapiens sapiens, tá? Ou mulheres sapiens. Não, tô zoando. Não existe mulheres sapiens, tá? Quem disse isso aí foi a Dilma. Mas todas as espécies conviveram juntas. Não é uma coisa que sai. A primeira espécie evolui a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Não é assim, não é assim. Todas elas conviveram juntas. Todas elas conviveram juntas. Só que hoje só existe o Homo sapiens sapiens. Tá? Então a visão, coloca aí, ó, paleolítico. A visão ela é lenta e ela é não linear. Não linear. Então o paleolítico é o período do desenvolvimento humano, acontece entre 2,6 e 12 mil anos atrás, é marcado por um nomadismo, ou seja, os caras andam por aí e você tem caça. Então olha só, desconfigurou a desgrama do slide. Deixa eu configurar aqui rapidão. Foi. Então olha só, primeiro de todos, na biologia, nós temos aqui o gênero e a espécie. Qual é o gênero? Ah, é masculino. Não, idiota. O gênero é aquilo que marca o... Caramba, agora me falta a palavra. Desculpa, galera. Mas o nosso gênero é o homo. Ah, então eu sou homo? Não. Homo vem de hominidae. Por isso que nós somos chamados de homem, tá? Hominidae. É o nosso gênero. Qual é a nossa espécie? A nossa espécie ela mudou ao longo do tempo, tá? Então vamos lá. A primeira espécie do gênero Homo é o Homo habilis. Por que habilis? Por conta que ele tem habilidades. Habilidades do quê? De produzir ferramentas, certo? É uma espécie bem primitiva. Então olha só. Criador de ferramentas, é o primeiro a andar sobre duas pernas, certo? E é o fundador da espécie Homo. O que ele comia? Ele comia vegetais, restos de animais e sementes. Está escrito errado ali, mas depois eu arrumo. E ele é baixinho. Por quê? Por mais que ele ande sobre duas pernas, ele ainda anda curvado. Ele ainda anda uga, buga, uga, buga, uga, buga. Certo? Qual que é o próximo? O próximo é o Homo erectus. Vocês conseguem ver aqui, ó, que nas imagens que está passando, eles vão perdendo cada vez mais pelos. Olha só. E o tamanho dele vai aumentando. Por conta que erectus, por conta da coluna. A coluna ela fica ereta, certo? Por isso que é chamado de Homo erectus. O Homo erectus ele é um dos mais importantes que tem, porque além dele ser o descobridor do fogo, ele é o cara que vai ter contato com o fogo, ele vai andar com a coluna ereta. Por que isso?
para ver se está vindo algum predador. Certo? Então, o Homo erectus ele é marcado por conta disso. Certo? Você tem aqui, ó, a ingestão de carne. Ai, nossa, então é ele que começou a comer carne? Sim. Só que, galera, quando o Homo erectus ele tá comendo carne, ele come carne crua. Então ele pega o animal morto, ele come a carne crua. Isso faz um mal pra gente tão grande. Por quê? Além da época de estar cheio de parasitas, né? Mas isso faz com que você fique lento, você fique cansado. Porque quando você come carne, muita carne, você no outro dia, pode ver, você vai no churrasco. No outro dia você tá ferrado, velho. Você tá morto. Por quê? É muita ingestão de carne e o seu organismo ele fica tentando digerir a carne. Então, ele trabalha mais mesmo você dormindo. Então, a ingestão de carne crua, ela pesa mais. Ela deixa o cara mais pesado, mais lento. Pessoal do TubeTube, vocês estão comigo aí? Então tá bom. Lembrando, compartilha a live, tá? Curte a live e ajuda o canal. Manda um live pix pra nós. E fala pra aquele seu amigo vagabundo que tá precisando fazer cursinho que eu tô online, tá? Avisa lá ele. Corre, já, volta. Tá? Então olha só, pessoal, ele também é criador de ferramentas. Então olha só, o que ele deixou pra gente? Por que o nosso crânio é desse tamanho? Por que a nossa cabeça é desse tamanho? Por conta do tamanho do nosso cérebro. E bonitão assim também, tá? Por conta do tamanho do nosso cérebro. Então se você olhar aqui, ó, o Australopithecus, olha o tamanho da caixa craniana do Erectus, já deu uma aumentada. O Neandertal, que a gente vai falar já já, e o Homo sapiens. Então nós temos uma evolução clara do nosso crânio. Pessoal, professor, tem algumas espécies aí no meio que você não está falando. Por quê? Porque eu estou falando das mais importantes. Existem espécies no meio que de um para o outro não muda nada, tá? É uma evolução bem pequena. Eu estou falando das grandes marcas, tá? Então, pessoal, o Homo sapiens, que somos nós temos uma caixa craniana maior. Por conta de quem? Do Homo erectus, que comia carne. Comendo carne, o nosso cérebro ele aumenta. O cérebro é um músculo. Não só o cérebro aumenta, mas o nosso corpo também ele fica forte. O nosso corpo fica forte. Então, galera, o que fez com que a gente virasse isso que a gente é? Ingestão de carne. Ah, mas eu sou vegano. Problema seu. Mas a gente desenvolveu por conta da ingestão de carne. Certo? Porque carne tem o quê? Proteína. E a carne tem muito o quê? Fibra. Certo? E ele deixou pra gente isso aqui, ó. O Homo erectus. Ele deixou isso aqui. Aqui em cima e aqui embaixo. Que são os caninos. Então, galera, a história aqui mostra pra gente vários índices de evolução. Que é basicamente o quê? Caninos, tamanho da caixa craniana. Mais pra frente a gente vai ver outras coisas, tá? E é isso aí. Vamos lá, olha só. Mais perda de pelo. O Homo neanderthalensis, ou chamado de Neandertal. Por que quando você tem um cara que ele é bruto, um cara que ele é um troglodita, um cara que ele é violento demais, você chama de Neandertal? Porque isso era uma característica desses povos. O Neandertal, ele é violento, ele é forte por conta da evolução da espécie anterior, e ele é robusto, certo? Então ele é grande. Além disso, ele é mais inteligente que todos eles. Ele tem a testa acima dos olhos. Duas coisas que mostram, que falam o porquê que a gente tem a testa aqui acima dos olhos, por conta de predadores. A gente anda assim para ver os predadores, para subir em árvores, para pegar coisas em árvores, Homo erectus, e a gente tem a testa acima dos olhos por conta do perigo.
Então a gente consegue pressentir o perigo. Tanto que quando a gente está com medo de alguma coisa, medo de ser assaltado, medo de cair ou coisa do tipo, a gente faz assim. Certo? Ou alguém dá um susto na gente, a gente arregala os olhos. Consequentemente, a gente franze a testa. Isso é uma coisa que vem do quê? Isso é evolutivo. Isso aí faz parte da nossa evolução. Isso é um pressentimento de perigo. Ok? Vamos lá então. O Homo neanderthalensis, ele é o cara que ele passa por ritos funerários e usa ervas, tá? Então assim, quem inventou a fala? Qual foi a espécie que inventou a fala? Que falou assim, Então, esse som significa o quê? Deixa eu pegar um outro objeto aqui, vai. Isso aqui é um grampeador, pelo som. Grampeador. Certo? Vamos lá, isso aqui. Olha a sonoridade. Celular. Então, nós seres humanos, nós somos bons em dar nome às coisas. E quem vai começar a desenvolver isso daí é o Neandertal, tá? O Neandertal, ele vai desenvolver por conta da caça. Se a gente precisa derrubar um mamute, a gente precisa do quê? Fofoca. Então eu preciso passar a informação pro outro que está do outro lado do campo. O outro que vai para lá. Você vai para lá. Então a fofoca, certo? Justamente por conta da caça. Então neandertalense é aquele que fala. E o fato dele conviver em grupo mostra que se um deles morre, eles enterram. Por quê? Porque você não quer ver o outro do seu grupo ser estraçalhado por um animal selvagem. Tá? Então, quando que surge o funeral? Com os neandertais. Tá? Os neandertais inventam o funeral. E até hoje a gente faz isso. Vamos lá. Ponto polêmico. Galera, a evolução. Responde aí pra mim, galera. A evolução, ela tem pontos ruins? Fala aí pra mim. A evolução, ela traz pontos ruins pra gente? Manda aí, chat. Existem pontos ruins na nossa evolução? Sim ou não? Se sim, fala aí pra mim. Se não, fica quieto só. Quais são os pontos ruins da nossa evolução? O pessoal aí no Teco Teco tá conseguindo acompanhar a live? Ótimo. Então, galera, manda aí, por que a evolução ela é uma coisa, ela tem pontos ruins? Menos força bruta, porém intelecto, disse o que o Cauã. Olha, não necessariamente. Não necessariamente. Opa. Não necessariamente. Vamos lá. Vou falar pra gente não perder muito tempo. A gravidez, por exemplo, por que dói para você parir um filho? Por que as mulheres, por que dói tanto carregar a gestação? Por que dói tanto a parir uma criança? Justamente por conta da evolução. Olha só, vamos pensar, deixa eu levantar aqui. Nós andávamos assim. Nós andávamos dessa forma. Se a mulher ela anda dessa forma, com as pernas abertas e agachada, você tem aqui o quê? Uma abertura do canal vaginal.
Então, se você tem uma abertura do canal vaginal, logo aquilo é mais largo, certo? Logo, se é mais largo, uma criança ou um bebê passa de boa, certo? Como o Homo erectus ele fez isso daqui com a coluna, ele começou a andar ereto. O que acontece? O canal vaginal, ele que era grande, ele acaba o quê? Se fechando. Fechando não, né? Ele acaba ficando estreito. Então, o que que acontece, galera? Quando o bebê passa, meio que isso daqui, ó, que é o canal vaginal da mulher, mais basicamente, ele faz isso daqui, ó, por alguns minutos, algumas horas, e depois que o bebê passa, demora algum tempo até ele voltar. Então tem uma elasticidade, certo? Então por isso que dói tanto para as mulheres parirem bebês, por conta da evolução, certo? Então, assim, o Cauã, caramba, nunca. Cauã, a gente não usa mais a força bruta justamente por quê? Por conta da nossa civilização. Não é mais necessária a força bruta. Eu não preciso, sei lá, te ensinar a Revolução Francesa dando porrada na sua cara. Não é mais assim, tá? Então, a gente não usa mais a força bruta nas nossas relações. Pelo menos não num cotidiano comum, né? Até aqui, beleza? Vamos lá. Homo sapiens. Aqui tá errado no slide, tá? Aqui deveria ser Homo sapiens sapiens. Só uma coisa. Nas plataformas verticais aí, tá travando? Tá travando ou é impressão minha? Eu tô vendo aqui. Vê aí pra mim, pessoal, por favor. No Teco Teco, no Tangram. Tá travando mesmo? Galera, se nessas plataformas aí não tiver. Essas plataformas elas são horríveis mesmo. Deve ser. Então, galera, e na plataforma vermelha, o Cal? Tá liso? Tá de boa? Tô vendo que aí você tá na plataforma vermelha. Vê aí se tá liso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar as lives lá nas plataformas verticais. Vou fazer um Paranauê aqui. Tá bom. Vou fazer um Paranauê aqui e aí eu volto lá. Então tá bom. Obrigado aí pela confirmação. As tardes de domingo que me fazem sofrer. Você vem de carro. Só um minutinho, tá, pessoal? Preciso fazer um ajuste aqui. Vai cair a live aí nas plataformas verticais, mas aí a gente coloca aqui, a gente vai entrar de novo. Você vem de carro pra escola.
Eu acho que agora não vai travar não, tá, galera? Ok, beleza. Então, vamos continuar aqui. Acho que agora vai estabilizar, tá? Pessoal que está na plataforma vertical aí, fala para mim. Acho que agora deu uma estabilizada. Então, olha só. Pessoal, há 200 mil anos atrás, nós temos aí, com 1,7 centímetros, o Homo sapiens. Então, você tem aqui, ó, menos pelos, você tem mais cabelo, tá? Então, o cabelo não é pelo, tá, galera? Cabelo é uma estrutura, pelo é outra. Nós ainda temos pelos, porém, o que acontece? Os pelos eles servem para nos proteger, mas ele não é nós não temos uma pelagem igual a dos primatas, certo? E nós não somos mais Homo sapiens, nós somos Homo sapiens sapiens. Por que tem essa diferença? Sapiens e sapiens sapiens. Porque nós somos uma subevolução dos sapiens. Nós somos uma melhora dos sapiens. Então nós temos criação de língua e cultura, nós temos uma grande capacidade cognitiva, então eu sei diferenciar isso, um celular de um grampeador, eu sei estruturar uma linguagem, certo? Então a minha linguagem, eu não posso falar assim para você, a gente não vamos poder. Lógico que não posso falar assim. Eu tenho uma estrutura, eu crio estruturas e eu crio ferramentas mais sofisticadas ainda ao longo do tempo, certo? Nós temos aí a Lucy, que está errado aqui, a Luzia, certo? Eu vou recomendar um filme para vocês chamado A Guerra do Fogo. Puta filme chato do cacete, velho. Puta filme chato. É um filme belga / francês dos anos 80, chato pra cacete, mas assim, pra quem gosta do tema, esse filme é maravilhoso. Momento polêmico. Aqui no filme, mostra o seguinte, que logo no começo, uma moça ali, a história conta a história dos Neandertais, eles estão brigando com habilis e australopithecus por conta de fogo, então outras espécies aparecem. Lembra aquela primeira imagem? Aquela primeira imagem ela não é real, ela não pode ser levada em consideração. Todas as espécies conviveram ao mesmo tempo, certo? Qual foi a espécie que conviveu com a gente? O Homo sapiens sapiens, o Neandertal, mas ele já sumiu, tá? Não existe mais. Então esse filme aqui ele mostra que eles brigam constantemente por conta de fogo. Eles sabem o que é o fogo, mas não sabem como fazê-lo. E aí o que acontece? Lá no começo do filme, uma moça Neandertal vai beber água. E ela abaixa, como ela vai abaixar assim para beber água no rio, o bumbum dela levanta, vem o cara e crau. E aí o cara vai val, 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 val. E galera, o que acontece? Eu até comento com os alunos em sala de aula. Isso daí não é estudo. Censurando a palavra aqui. Isso não pode ser considerado estudo. Porque naquele momento em que o Neandertal ele chega atrás da fêmea e vral, vral, vral. Opa. Não, sem se cansar também não. Mas eles tinham estratégias, né? O Tommy. Eles tinham estratégias, certo? A necessidade do rastreio, as iscas, as armadilhas, tá? Então, assim, nós Homo sapiens. Vamos lá. Quem é o Homo sapiens? O indígena. Só que os grupos indígenas lá do começo, tá? Esses são os Homo sapiens, tá? Então, somos nós, só que de outra forma, tá? Só que de outra forma. Tudo certo? Respondido?
Então, olha só, galera. O que eu tô querendo falar aqui? É que até o sexo, quando eu falo sexo, eu falo da penetração mesmo. Vral, vral, vral. Ele mudou. Ele mudou. Por quê? Enquanto o Neandertal ele tem essa necessidade, porque ele é um bicho, ele é um animal, nós somos animais. Sim, você que está me assistindo, você é o maior animal de todos. O maior de todos. Certo? Porque na pirâmide alimentar você está no topo. Então você é o maior. Pode chegar para o seu amigo e falar assim amanhã na escola: você é o maior animal de todos. Certo? E você vai falar assim pro seu amigo, ó, você é um animal que mama. Você é um animal que mama. Se você olhar aí, nós somos, não lembro se é espécie, mas nós somos mamália. Nós somos mamália. Faz parte da nossa espécie, tá? Então nós somos, de certa forma, mamíferos, certo? Nós somos mamíferos, mas nós temos uma outra dieta, tá? Ela não se limita a só mamar. A gente come planta, a gente come vegetais, a gente come de tudo. O Homo sapiens, alguns grupos continuam sendo nômades, mas a gente vai ver que isso aí vai acabar, tá? Já já eu falo sobre isso. Então, galera, voltando aqui à Guerra do Fogo, a partir do momento que o Neandertal ele tem contato com o Homo sapiens, o sexo, a penetração, ela costuma ser frontal. Então, olha só. Neandertal. A penetração sexual, ela é de surpresa, ela é bruta, ela é forçada. A penetração, já sendo Homo sapiens e sapiens sapiens, ela é frontal, ela tem carinho, ela tem toque, ela não é puramente reprodutiva, mas ela também é prazerosa. Então, galera, por que a gente faz sexo hoje? Por dois motivos. Primeiro de todos, reprodução. Nós somos uma espécie que reproduz, certo? Segundo motivo, prazer. Então, não necessariamente você vai fazer sexo que você precisa ter prazer, certo? Isso é uma característica evolutiva. Ai, nossa, que absurdo. Tá falando de... pelo amor de Deus. Sai fora, vai. Então, olha só. Como que a gente compreende a pré-história? Pré-história não tem escrita. Então, a gente só consegue compreender a pré-história a partir do quê? Fósseis humanos, utensílios. Então, eles deixaram muita coisa pra gente, tá? Você tem vestígios líticos. Olha, neolítico, paleolítico, neolítico. Lítico significa pedra. E você tem esculturas. Olha só essa escultura aqui, ó. A partir dessa escultura, eu sei que naquela época os caras gostavam de gordinha. Pô, mas você tá sendo misógino aqui? Não, galera. Olha só essa escultura. Isso é uma escultura encontrada, se eu não me engano, acho que na África. De povos específicos. Então, aqui se a gente olha, a gente consegue ver um padrão de beleza. Se existe a escultura, então existe um padrão de beleza. Qual era o padrão de beleza? As mulheres mais fortinhas, as mulheres mais gordinhas, certo? É lógico que o padrão de beleza ele muda, mas a partir dessa escultura, isso é um vestígio histórico. Eu consigo entender que eles gostavam, o padrão de beleza, o padrão do prazer, o chamativo sexual são as gordinhas naquela época. Descansa, militante. Descansa. Então, olha só. Pessoal, isso aqui é uma pintura rupestre. Eu posso interpretar a pintura rupestre de diversas formas. E segundo esse livro aqui, essas 3 formas são... Você consegue ver aqui um bisão, ou um animal com chifres, pode ser um touro, um bisão, sei lá. Aqui você tem um animal menor, que parece ser um cavalo. E aqui você tem animais menores. Das 3, pode ser 3 coisas aqui. Ou pode ser o cotidiano. Cara, homem das cavernas é o cacete, tá? Não existe homem das cavernas. Eles ficavam em cavernas para se abrigar dos animais e também do clima. Mas eles não moravam na caverna, eles ficavam lá. Mas eles eram nômades, eles migravam para outros lugares. Então, assim, eles faziam pinturas. Registro.
Segundo, pode ser religioso, ou seja, como eles matavam os animais para comer, eles aprisionavam a alma desses animais nas paredes por meio das pinturas. Então pode ser religioso. E aqui pode ser social. São 3. Então, pode ser registro da caça, pode ser religioso e pode ser representações. Ô, galera, hoje na nossa sociedade, se você fala assim, nossa, a minha figura é voltada para chifres, você é corno. Ah, você é considerado um corno, principalmente aqui no Ocidente. Ah, eu vou vestir um chapéu de chifre, porque isso aqui me representa. O quê? Sua mulher tá com outro? É isso, seu corno? Na Ásia, quando você pega até o Japão feudal, quem jogou Assassin's Creed Shadows sabe do que eu tô falando. Os capacetes têm chifres. Por quê? Quando você pega ali na Ásia, a simbologia do chifre é uma coisa é uma coisa de força. É uma coisa que representa força, uma coisa que representa dominância. Então aqui eles desenhavam os animais com chifres para representar os homens. Aqui os animais menores, porém fortes, as mulheres. E aqui os animais menores, filhotes, as crianças. Já falei sobre isso? Vamos lá. Isso tudo é o Paleolítico. Como que eu lembro disso aí? Palio é um carro antigo, não é? É um carro velho que ninguém mais quer. Quer dizer, tem muito na rua ainda. Mas palio é um carro antigo, certo? Palio é antigo, então pedra, que é lítico, antiga. Palio. Mas é paleo, tá? Paleolítico. Pedra antiga. Desenvolvimento do homem, tal. E aí o Tommy falou aqui, pô, eles ainda eram nômades. Você tem aqui o Neolítico. O que é o Neolítico? Nova pedra, tá? Mas assim, não é uma coisa Paleolítico, Neolítico. Você tem o Paleolítico... Desculpa. Você tem o Paleolítico Superior. O que é o Paleolítico Superior? É a transição. É a transição entre o Paleolítico e o Neolítico. O que acontece no Paleolítico Superior? Você tem a sedentarização do homem. Então, Tommy, não sei quem é. O Tommy, eles vão parar num lugar e vão ficar. Crescente fértil, eu já explico. Eles têm a domesticação de animais. Então, o lobo começa a ser domesticado, o tigre, o dente de sabre começa a ser domesticado, e nós temos aí as primeiras civilizações mais importantes dessa sedentarização, que é o quê? O Egito e a Mesopotâmia. Ok? Vamos lá. Eu separei um vídeo aqui para vocês. Galera, deixa eu ver. Vocês sabiam que essas evoluções... Caramba, sai daí. Essas evoluções, elas não são uma coisa apenas nossa, tá? Os outros animais, eles têm evoluções, eles têm outras espécies? Sim. O lobo, ele faz parte da espécie Canis lupus, certo? Canis lupus. Já o cachorro, que é uma evolução do lobo, ele é da espécie Canidae. Certo? Pô, por que esses nomes são em latim? Porque o latim é uma língua morta. Então, por ser uma língua morta, ela não muda mais. Então, a biologia adota o latim como língua oficial para colocar as espécies em ordem. Tá? Só uma explicaçãozinha aqui. Então, o cachorro, ele tem instinto de lobo? A resposta é sim. O faro... Não tá saindo o microfone, mas o faro de ficar cheirando as coisas, quando o cachorro ele faz isso daqui, ó, ele tá andando assim, ele faz isso aqui para baixo, é porque ele tá caçando alguma coisa. Quando o cachorro ele faz assim, pro alerta, até o jeito que o cachorro dorme tem a ver com a evolução dele, que a barriga para cima, que acho que ele tá descansando total, e se ele tá dormindo com um focinho assim, mostra que ele está em alerta. Ele está dormindo, mas ele está em alerta. Então tudo isso vem do lobo.
Qual existe algum cachorro hoje que tá próximo do lobo? Sim, existe. Que é, basicamente, o husky. O husky siberiano é um dos únicos cachorros, eu acho que é o único, né? Um dos únicos cachorros, ou dos poucos cachorros, se tiver mais, que tem vocalização. É o único cachorro que grita. Ele é o único cachorro que consegue gritar. Experimenta deixar um husky sozinho. Deixa um husky sozinho. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele é um animal escandaloso, tanto que não é recomendado você ter ele num apartamento pequeno, por exemplo. Porque se você for trabalhar, ele grita muito, e aí você vai tomar uma multa. Então você pode ver aqui uma compilação. Ah, mas o husky faz isso quando ele é grande. Não, galera. Vem de fábrica. Isso vem de fábrica, tá? Então o husky é um dos poucos animais que consegue fazer com que tenha essa permanência do uivo do lobo, certo? Até o lobo ele tem organização. Então, eu acho que, se eu não me engano, acho que o lobo mais velho da matilha, ele fica para trás, que é por conta, se predadores atacarem, ele se sacrifica, certo? Então eles têm essa noção. Então, assim, não é só, não somos apenas nós que desenvolvemos, tá? Os outros animais, eles desenvolveram na mesma medida, de forma proporcional. Olha só, se você olhar o cachorro, o lobo, tanto faz. Quando ele está ameaçado, o que ele faz? Todo animal, inclusive a gente, quando está se sentindo ameaçado, ele cresce, ele tenta dobrar de tamanho. Ele arregala os olhos, ele entra em estado de alerta. Tá? Ele mostra as garras, ele mostra o dente. Certo? Para parecer maior e assustar o outro. Certo? O cachorro, ele late. Vai ser um xarope aqui. Mas o cachorro, ele faz isso. Tá? O gato, ele... E a unha. Certo? O gorila bate no peito. E nós também temos isso? Sim. A gente grita. Aê, cuzão, você vai ver, seu arrombado, você vai ver, não mosca não. E a gente põe a mão na cara, a gente estufa o peito, a gente arregala os olhos. Então, isso é uma característica do ser humano também. Nós somos um animal. Tá? Certo? Opa, toda hora eu tô abrindo esse negócio aqui. Vamos voltar aqui então. Então, o Neolítico, galera, eu já vou explicar alguns pontos aqui que eu não expliquei. Aqui um outro vídeo. You speaking, Bella? Go on then, speak. Speak.